Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estejam com todos nós, nesse domingo, quando mais uma vez, nós estamos juntos, como Igreja de Cristo, como corpo vivo de Cristo, para celebrar o nome de Jesus, para adorarmos a Santíssima Trindade, a Deus, na beleza da sua santidade. Em casa nós estamos fazendo isso, em outros lugares, alguns que não podem estar em casa, mas estamos juntos, irmãos, mantendo a realidade da existência da Igreja de Jesus, que sobrepõe, inclusive, as paredes de um templo. Não é muito bom para os irmãos, é muito bom para a gente que aqui estamos fazendo, não é, a gravação deste culto, e sem dúvida para os irmãos, quando a imagem abre e a gente pode rever o nosso templo, sempre na expectativa de que de um jeito ou do outro está chegando, né, um momento quando nós vamos poder retornar. Eu agradeço muito a Deus porque nos tem dado a possibilidade de continuarmos a ser sua igreja. Isso depende do Espírito Santo de Deus e de nós no sentido de deixar, não é, que o Espírito possa agir, de estar disposto a fazer aquilo que o Espírito quer. Então, os irmãos têm feito isso e por isso nós temos sido abençoados e abençoadores também. Nós estamos seguindo, irmãos, tomando como padrão, não é, para até a possibilidade da volta do culto presencial de quarta-feira após, na primeira quarta-feira de outubro, conforme a questão da manutenção da média, não é, de óbitos pela Covid-19 aqui no Brasil. E, na verdade, a média está subindo em relação àquele número que eu dei, acho que foi 560, já estamos com mais de 700 a média, mas pode cair e o estado do Rio de Janeiro está em bandeira vermelha, não é? Então, a cidade também, se ficarmos assim, nós vamos ter que prosseguir um pouco mais adiante, não é? E aí, como eu falei, nós não vamos necessitar de tomar posição, vamos decidir. Mas ainda temos, né? Temos 2 semanas pela frente, todas as coisas podem mudar. São razões, irmãos, para nós orarmos. Eu insisto muito nisso, a pedir ao Senhor que nos ensine a voltar, ok? Ensine a voltar. Ele está nos ensinando a ficar, a lidar com a realidade agora, mas também nós precisamos aprender a retornar. Então, com certeza, vamos fazer também esse pedido, um dos motivos nossos destacados, não, em termos de oração. Vamos passar, então, a direção ao nosso ministro de música para que ele conduza, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, esse culto. Bom dia, amada igreja. Estou olhando aqui para cima, hoje eu estou vendo o Renan, estou vendo o Wesley também, que está nos ajudando, a Aline, Teilton, Deus abençoe meus irmãos, o Marcelo hoje, que tem nos ajudado também. Fica o nosso abraço para você, meu irmão, que hoje ele não pôde estar, mas temos o Anderson aqui no piano, Fernando no teclado, e todos devidamente com as distâncias tomadas, mas nós queremos agradecer. Inclusive, o início da fala do nosso pastor foi sobre isso. A gratidão por nós estarmos podendo realizar esses cultos, mesmo que online, mas somos gratos pelos irmãos que têm se colocado à disposição. Escolhendo o melhor caminho. Escolhendo o melhor caminho. Eu quero que a igreja leia junto comigo Josué 24:15. Texto muito conhecido, mas vamos ler juntos, então. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, e a minha família, serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós queremos dedicar esse culto em ações de graças pela passagem do aniversário do nosso pastor, na quinta-feira,
Nós somos gratos porque Deus tem nos dado um pastor que tem instruído as suas ovelhas a caminharem pelos caminhos do Senhor, instruindo as ovelhas no caminho do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino 212 do Inário para o culto cristão. Ó Senhor, vem me dirigir. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, 25. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e servir o Senhor, o seu Espírito libertador. Todo pecado já confessar, tudo que tenho me dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito consolador. No seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Continuemos nesse espírito. Leamos o texto de confissão todos juntos. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu
nome. Salmos 86, 11. Nosso momento de oração. Senhor Deus, nosso Pai, Deus com a gente, mediante Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo, aceita a nossa declaração de que te amamos, em que pesem as nossas limitações humanas. Esses são ainda os tempos da Covid-19 que nos impedem de nos reunirmos como tua igreja em nosso templo aos domingos, também às quartas-feiras. Porque és misericordioso e compassivo, ajuda-nos a mantermos-nos unidos como corpo vivo de Cristo, tua igreja. Ensina-nos a voltarmos aos nossos cultos presenciais. Graças, Senhor, Deus nosso Pai, em nome do amor de Jesus, nós te damos graças porque tu nos livraste da pior de todas as calamidades, a perdição eterna. Obrigado pelos que estão vencendo esta pandemia e pelos que, por causa dela, descobriram que em Jesus Cristo o nosso Redentor vive. Quantos aprenderam e ainda estão aprendendo nesses dias difíceis, que estavam navegando em barcos aparentemente seguros, mas que começaram a fazer água e até afundaram. As garantias que haviam sido dadas acerca deles foram falsas, vazias, e por isso eles foram incapazes de suportar o ímpeto das águas bravias, por causa do vendaval que veio, que virou o mundo de ponta cabeça. Jesus não estava nesses barcos. São duras as realidades que nos cercam. Esta pandemia, uma cidade violenta e com tanta desonestidade, mentiras e corrupções, nossas terras queimando, dizem, por ações criminosas. Sabemos, Senhor, que todas essas realidades nos acontecem, nos ocorrem, porque a humanidade nega o juízo de Deus, ridicularizando, quer por meio daqueles que negam a existência de Deus, quer por meio dos que procuram encaixar Deus nas suas preferências e imaginação, e ainda pelos que te substituem, Senhor, por seus falsos deuses e redentores. Mas como tua igreja nós temos falhado, contribuído com as nossas atitudes para que o mundo se veja no direito de questionar o juízo de Deus, entendendo que a ira de Deus não passa de uma ficção intimidatória para servir os interesses das igrejas, e não porque esse juízo realmente existe. E o que não se buscar a misericórdia divina vai tornando a nossa vida no nosso calafauso. Então, Senhor, tem misericórdia da tua igreja, denominada Batista, do Parque São Basílio, dando-nos a tua direção para enfrentarmos de forma correta os desafios que estão sendo colocados diante de nós. Descobrimos, Senhor, por causa desta pandemia, o quanto estávamos dependentes de calendários, de eventos, de estruturas e do templo. Mas foi bom, Senhor, foi bom voltarmos ao nosso templo, ainda que de forma limitada, nós que estamos aqui usando esse espaço para gravação. Nós temos voltado, Senhor, ao nosso templo através dos nossos corações. Mas esperamos, Senhor, o dia quando finalmente nós vamos ter todas as convenções modificadas, todas as limitações derrubadas, para que mais uma vez nós possamos nos encontrar como tua comunidade, como teu povo, como tua família. Sem ti, Senhor, não suportamos a dor, deixamos-nos abater pela doença, tememos a morte. Então, por causa da vida que tu nos dás, nós te pedimos misericórdia, misericórdia, misericórdia. Sem quaisquer exigências, Senhor, pois jamais ousamos dizer o que deves fazer, que o digam os insensatos. Mas prostramo-nos com temor e tremor perante a tua sabedoria e justiça incomparáveis,
pedindo pelos que estão neste mundo, neste bairro, em nossas casas, feridos, quebrados, solitários, isolados, despossuídos, perdidos, sentindo dor e tristeza, enfrentando a depressão e o estresse. Precisamos ser alcançados pela tua compaixão, inclusive através de nós, tua igreja, a única que pode, inclusive, anunciar que o remédio para a pior de todas as pandemias, a perdição eterna, já existe: Jesus Cristo. Meu Deus, tem misericórdia dos que vão morrer ainda hoje, tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, Senhor, dos que já estão passando por isto. Que não prevaleçam, ó Deus, os que se aproveitam desses dias para usufruir vantagens financeiras e políticas, os que negociam a moral da nação, que se arrependam enquanto há tempo. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Dá sensibilidade ao nosso presidente, aos governadores, aos seus ministros, aos nossos políticos. Olha os que estão sem fontes de ganhos, os que precisam e ainda não puderam receber a ajuda do governo. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faze-nos entender que a diversidade étnica é uma das maneiras de nos mostrar, que tu tens de nos mostrar a beleza do seu amor por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistências, dos drogados, dos necessitados. Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por vacinas e remédios, outros que possam levar à cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, serventes, funcionários da administração, que lutando nos hospitais, nos centros de saúde para salvar vidas, estão colocando as suas em risco. Tem misericórdia do teu povo, comprado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador absoluto Jesus Cristo. Por isso te pedimos outra vez por tua igreja que está na Argélia. A Preocupação Cristã Internacional, uma organização que trabalha com a igreja perseguida, noticiou nesta última quinta-feira que os cristãos argelinos estão bastante preocupados com o projeto de revisão da Constituição desse país a ser votada por meio de um referendo popular em novembro próximo. De acordo com o projeto de revisão, o artigo 51 diz: a liberdade de opinião é inviolável, a liberdade de exercer o culto está garantida, se for exercida de acordo com a lei. O Estado garante a proteção dos locais de culto contra quaisquer influências políticas ou ideológicas. Comparando a mudança proposta com o que está atualmente em prática, que é o artigo 42, se pode ler: a liberdade de consciência e a liberdade de opinião serão invioláveis. A liberdade de culto será garantida em conformidade com a lei. São vários os líderes das igrejas evangélicas e ou protestantes na Argélia, também vários líderes das igrejas católica, romana e ortodoxa, que falam da preocupação com expressões vagas e a derrubada da atual expressão liberdade de consciência. Eles lembram que o governo argelino criou um sistema legal que regulariza as igrejas que, na verdade, é impossível obedecer. Tanto que, desde 2006, as novas igrejas só podem ser reconhecidas por meio de uma comissão governamental que simplesmente nunca se reuniu, impedindo assim que as novas igrejas, que desde então foram organizadas, tenham permissão de se reunir para falar das que no ano passado e neste ano foram fechadas. Um país que fica na África do Norte, tem 43 milhões de habitantes, 99% dos quais contados como muçulmanos. Há cerca de 200 mil evangélicos e ou protestantes, 0,46% da população.
Os católicos romanos são cerca de 45 mil, 0,1% da população, e os ortodoxos, cerca de 1.500 aderentes. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas, com os gemidos dos nossos corações, te pedindo por aqueles que estão na nossa lista de intercessão e que agora vão ser visitados por nós conforme as letras dos nossos nomes. Nós sabemos como é que está procedendo, vamos procurar então na lista onde está a letra que começa o nosso nome, lá vamos encontrar os nomes das pessoas, irmãos, irmãs, amigos, parentes de pessoas aqui da igreja e que estão enfermas, doentes, precisando das nossas orações. Vamos consultar agora essa lista, usando o celular, usando uma lista que você tenha feito em particular, talvez a sua própria mente, porque você conseguiu decorar, não é, esses nomes. Vamos fazer isso, queridos, durante alguns instantes. Vamos orar agora por nós mesmos. Vamos abrir os nossos corações para o Senhor. Contar tudo o que Ele já sabe, mas contar com a nossa própria voz para nos ouvirmos, porque isso nos ajuda a dependermos mais da misericórdia de Deus. Ore por alguém que vem agora à sua mente, ao seu coração, parente, amigo, outra pessoa, por aquele ou aquela que está do seu lado agora, se tiver alguém me acompanhando. Encerramos, queridos, sempre o nosso momento de oração com a participação do nosso Conselho de Missões, que nos trazem informações sobre as nossas parcerias missionárias e também orações em favor das parcerias mencionadas conforme o domingo. Vamos participar disso agora. Aprendi que missões é missão da igreja. A visão de Deus é o mundo. O tempo de Deus é agora. Jesus Cristo nos deu a grande comissão, repetida nos 4 evangelhos e também no livro de Atos. Como igreja, temos percebido que estamos avançando no imperativo deixado por Jesus, que é a evangelização do Brasil e do mundo. Aprendemos que o maior investimento que podemos fazer com os recursos que Deus coloca em nossas mãos é na obra missionária. Por isso, desafiamos cada irmão a cooperar com alegria, com gratidão, com generosidade, de acordo com a prosperidade de cada um, porque as consequências desse investimento são pessoais e eternas. Somos a igreja, os trabalhadores. Tínhamos um sonho
já alcançaram o alvo de R$15 mil. Nesta campanha, as pessoas foram impactadas com o tema, com a música, com os testemunhos dos missionários, algo que eu considero muito importante em uma campanha, com os projetos desenvolvidos pela Junta de Missões Nacionais e com o coração amoroso ofertaram. E para a glória de Deus, ultrapassamos o alvo. Então, só temos que nos alegrar e regozijar, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Continuamos aqui firmes, segurando as cordas. Nós amamos porque Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores, e nos enviou para amar, para abençoar outras pessoas, nos enviou para multiplicar. Nós multiplicamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso não podemos recuar, vamos avançar e multiplicar. E muitas vidas serão alcançadas, o trabalho missionário continuará avançando e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Não há dúvida de que nós estamos a viver em um período atípico, nunca antes passado na história da humanidade conhecida. Uma ameaça quase internacional que obriga a todos a ficarem quase isolados e sob o cuidado de máscaras. Mas em meio a isso tudo, a obra missionária tem prosseguido, até porque não pode parar, quanto mais se aproxima aquele dia ou do juízo final. E é nesse prosseguimento que nós nos sentimos mais integrados ao Evangelho maior ao ouvir o testemunho missionário de uma igreja batista do outro lado do Brasil, no Mato Grosso do Sul. Assim também como com a palavra, ainda que breve, do diretor-geral de Missões Nacionais, Pastor Brandão, dirigida a todas as igrejas batistas do Brasil. Nós nos percebemos mais cooperadores de Deus quando participamos de missões através das orações e das ofertas missionárias. Cada centavo do amor que é colocado para esta obra monumental tem um valor imensurável e eterno. Por isso podemos dizer com alegria em nossos corações e agradecer a Deus, porque Ele tem colocado no coração desta igreja a integração com a missão maior dos batistas brasileiros, a tarefa de levar Cristo ao povo desta terra. E já encerrando, podemos orar dizendo obrigado a Deus, porque Tu tens colocado no coração deste povo e de muitos amigos a tarefa e a prática de participar desta obra, a obra de missões neste país. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Convido a igreja então para lermos o texto de louvor e consagração. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Vamos participar do nosso momento Igreja em Ação. Irmão Gilberto Nobre dos Santos. Bom dia, amada igreja, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom domingo para todos, que Deus abençoe a todos quantos realmente estão sintonizados, e estão cultuando a Deus conosco. Primeiro agradecer, porque eu estive um período afastado devido à enfermidade, ainda estou me recuperando, mas eu quero agradecer aos irmãos pelas orações, pelos e-mails que me mandaram, os zaps, enfim.
Os irmãos realmente se fizeram presentes. Continue orando por mim, pela minha vida. Estou trabalhando, meio expediente, ainda para me poupar um pouco, mas retornando às atividades da igreja, né? Da qual amo e faço parte. Deus abençoe aí. Muito obrigado a vocês pelas suas orações em meu favor e da minha família. Bom, irmãos, nós temos o projeto Abrace, que vai ser passado aí agora umas fotos deles. Esse projeto, ele é um projeto que nós abraçamos, né? É um projeto da Igreja Batista de Pedra Angular. Nós estamos com eles, né, já há algum tempo, doando alimentos, financeiramente também, alguma parte. E eles têm ido às ruas, né? Essas fotos que estão passando foi da última quinta-feira, dia 24 à noite, eles estiveram trabalhando no projeto Abrace. E a igreja lá, né, do projeto Abrace também estará fazendo uma viagem, uma feijoada missionária. Estou pensando em comida, perto da hora do almoço, né? A gente vai pensando, mas tudo bem. Feijoada missionária, vai ser no dia 4/10. Os irmãos que tiverem interesse em comprar, é só ligar aqui para a igreja, para mim, que eu passo o contato da pessoa responsável lá. Eles entregam em casa, tá? Fazem a entrega em casa. Vocês compram e ajudam o projeto missionário da Igreja Batista Pedra Angular, que está enviando obreiros para o Acre. Tá bom? Isso aí está junto, né, com o projeto Abrace, que é também da mesma igreja. Nós também estamos... Está aí a foto. Pode... Nós também estamos ajudando a Igreja Batista de Boas Novas, né, do pastor Reinaldo, que está internado ainda, continua internado, também com auxílio, também na parte de alimentação. Tá? E agora nós temos aí o nosso vídeo da distribuição das nossas cestas no último dia 23, quinta-feira. Desculpe, 23 não. 24. Quinta-feira, o dia do aniversário do pastor. Por isso que eu me desconcentrei. 24, última quinta-feira. Tá? Vamos ver o vídeo aí. Não fica bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo, como fruto do amor de Cristo. Então aí, o vídeo, né, da nossa distribuição de cestas na última quinta-feira. Cerca de 110 famílias, né, estiveram aqui conosco, apanhando aqui o alimento físico, né, e também espiritual para as suas vidas. Nós agradecemos aos irmãos que realmente têm cooperado com esse trabalho, têm doado financeiramente, que têm trazido, né, até aqui a igreja mantimentos. Isso é muito bom. Deus se agrada muito, né, dos irmãos que com coração voluntário veem a necessidade do seu próximo e ajudam. Muito obrigado a todos esses irmãos nesse sentido. Nós também estamos ajudando a Igreja Batista missionária de Campo Grande, do pastor Cisne, através de alimentos também. A comunidade novamente em ação, pastor Bruno, também com alimentos. E essa semana também a irmã Simone esteve até conosco nessa última distribuição, nossa vice-diretora do Departamento de Assistência Social. Ela também levou auxílio para os afetados pelas chuvas da última terça-feira,
lá em Jardim Maravilha. Aquela região lá, os irmãos sabem que é problemática, né? Se dá uma chuva mais forte, alaga, as pessoas perdem as coisas, perdem roupas, e nós estivemos lá, através da irmã Simone, com mais um grupo da Igreja Batista lá de Jardim Maravilha, também auxiliando aquela comunidade, né? Deus abençoe, né? E a irmã Simone estará retornando às atividades dela, aqui na igreja, na parte de ação social, no próximo mês. Então, teremos aí, né, o reforço da nossa vice-diretora, e a nossa diretora, irmã Leda, por enquanto, ainda precisa ficar ausente. Tá? Deus abençoe a irmã Simone e todo esse trabalho que está sendo feito. Nós temos a união de casais, né? A união de casais, nós não temos o vídeo aí, mas vai falar um alemão nessa semana, 17h30, Marcelo Rastenbasten, o pastor está me corrigindo ali, né? Rasten. É negócio disso aí, né? Eu chamo ele de Rasten, fica mais fácil. Mas é meio para o lado lá da Europa mesmo, aqueles cantos de lá. Tá bom? Então ele estará esse domingo falando sobre vivendo em família de acordo com as prioridades bíblicas. Marcelo Rasten, nosso teologando, estará esta semana, domingo, 17h30, na União de Casais, falando sobre vivendo em família de acordo com as prioridades bíblicas. Então, os irmãos sintonizem lá no YouTube, 17h30, teremos esta reflexão, essa palestra com o nosso irmão Marcelo. E de uma outra sorte, eu quero agradecer aos irmãos que têm vindo aqui, têm trazido ao gasofilácio da igreja, entregue na secretaria da igreja, seus dízimos e suas ofertas. Muito obrigado, irmãos, pelo seu coração transbordante. E, como o pastor sempre fala, o milagre da contribuição. Os irmãos têm feito, realmente, a igreja está com as suas contas em dia, está contribuindo para missões, não deixando nenhuma lacuna. Deus tem realmente, né, feito a obra dele através da sua igreja aqui, que continua, como sempre eu falo, né, com as portas fechadas, mas com o coração abertíssimo, né, com o coração grato e aberto para todos que chegam aqui, sejam membros da igreja, trazendo seus dízimos, seja membro da igreja, precisando de algum auxílio, também nós estamos aqui para dar as mãos, para contribuir, para ajudar. Deus abençoe a todos, dê um restante de semana na presença dele, e se Deus permitir, com a graça dele, estaremos aqui novamente no próximo domingo. Tá bom? Um bom almoço a todos. Deus abençoe. Louvemos a Deus com o hino 295 do Inário para o culto cristão. Para o céu, por Jesus, irei. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, nenhum outro vou achar. Nunca irei entrar na mansão de luz, se não for através da cruz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu desfrutar no céu minha herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir.
Com Jesus eu vou, levo a minha cruz no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Vamos ler os aniversariantes da semana? Priscila Lima Souza, Daniele Bresolim. Priscila foi dia 27, 28, Daniele Bresolim e Luciane Santos de Araújo. Dia 29, Ivonete Ferreira Portela. Dia 30, Iraci da Silva Peçanha, Jardim das Hortênsias. Dia 1º, Bernardo Costa de Souza Gomes, é uma criança. E Gilson Paula Barbosa. Dia 2, Léa de Carvalho Nascimento. Dia 3, Roberta Gonçalves da Costa Marcato. Celebrações de casamentos. Dia 28, Roberto e Fátima Bodas de Opala, 24 anos. Dia 29, Carlos e Eliana Bodas de Nácar, 31 anos. E Harley e Anilce Bodas de Seda, 41 anos. Dia 30, Cláudio e Tatiane Bodas de Marfim, 14 anos. E Manuel e Lídia Bodas de Prata, 25 anos. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se no jardim, e tudo por ter. Mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver um novo brilho em seu ser. Muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Querido e amado Deus, nós queremos agradecer o Teu imenso amor, Tua bondade, a certeza que nos dá, Senhor Deus, em nossos corações, de que, Senhor, Tu tens sido muito mais do que nós merecemos conosco, Pai Santo. Obrigado. Continua, Senhor Deus, a nos dar um coração temente a Ti. Continua, Senhor Deus, a fazer com que as nossas mãos ergam, Senhor Deus, em favor daqueles que precisam. Abençoa, Senhor Deus, os aniversariantes da semana, que eles, Senhor Deus, continuem sendo gratos a Ti por mais um ano de vida, seja a vida, sua vida, Senhor Deus, física, mas sua vida conjugal, enfim, Senhor Deus, seus relacionamentos, que fortaleça ainda mais os casamentos e as vidas, Senhor Deus, daqueles que fazem aniversário durante a semana. Nós Te pedimos que possas continuar a falar aos nossos corações, Senhor Deus, quando ouviremos o Teu recado ainda nessa manhã, por intermédio do nosso pastor, Senhor Deus. Continua conosco, nós oramos então assim, agradecidos, somos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar juntos com a equipe de louvor, Sonda-me e Usa-me. Salmos 51, 17 diz que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Queria convidar a igreja a fazer uma oração enquanto a gente canta esse cântico, pedindo ao Senhor para que Ele venha estar sondando o seu coração, quebrantando, transformando aquilo que precisa ser transformado nessa noite. Esse cântico e mais o próximo que nós iremos cantar foram sugeridos também pelo grupo de noivos, então queremos então dedicar também a vocês.
como abrigo num deserto, como flecha brilha certo ao ver. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Está aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Leiamos, irmãos, o texto de proclamação e edificação. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Deuteronômio 5:32. Ouçamos o recado de Deus, através do nosso pastor. Quero agradecer, irmãos, as mensagens, manifestações de carinho que eu recebi pelo meu aniversário, pela celebração desses meus 70 anos, não é? E eu espero não ter deixado de ler nenhuma, mas ainda tenho que fazer uma conferência depois e talvez ainda mandar respostas, embora os dias já tenham passado. Mas, de qualquer forma, que o Senhor possa recompensar e abençoar também a todos os irmãos, não é? E irmãs que me desejaram felicidades, que me parabenizaram. De muitos lugares, até de Portugal, eu recebi parabéns, não é? Porque a gente vai fazendo amizades e conhecidos. Tem alguém dos Estados Unidos também, pelo que eu soube, tentou deixar comigo aí os parabéns. Bem, 70 anos são 70 anos, né? Vamos ver como é que fica esse negócio, porque a Bíblia diz que 70 é canseiro enfado, 70, 80, uns pela sua robustez, chegou a 80, mas a gente vai caminhando, irmãos, na graça de Deus e sempre querendo ser útil ao Senhor. Então, agradeço muito a essa igreja, porque eu nunca poderei ir além dos irmãos, né? E o que eu tenho como pastor, eu devo muito, obviamente, aos irmãos. Tivemos um problema que também não tínhamos enfrentado até então, mas deu para ver como é que a igreja consegue, e nós conseguimos contornar. Foi a questão do culto de quarta-feira, que por questões técnicas não pôde ser apresentado, mas o fizemos na quinta, né? E mais uma vez, irmãos, a satisfação de ver, por um lado, uma satisfação por um lado e não muita satisfação por outro, que o número de assistentes é sempre maior do que aqueles que a gente conseguia nos tempos dos cultos chamados presenciais. Agora vamos adotar essa terminologia, culto presencial, não é? O número de irmãos que assistiram na quinta-feira é maior do que qualquer reunião que nós já tivemos de culto de oração. Nós já tivemos outras reuniões durante a semana, normalmente os aniversários da igreja, caia o dia que cair, são sempre muito bem concorridas. Mas o nosso culto de oração, né, quem sabe depois que terminar isso tudo, muitos irmãos que passaram a assistir, a ver o culto via online, se animem, não é? E vêm, mas de qualquer maneira, muitos que não tinham possibilidade de vir mesmo, mas agora conseguem compartilhar, participar através, então, da internet. Vamos ler, irmãos, dois textos atribuídos a João. O primeiro, ele é chamado de João o presbítero. O segundo texto é João o apóstolo, mas pela tradição, pelas tradições antigas, as mais antigas e confiáveis, né, do cristianismo, são os mesmos
as mesmas pessoas, diferentes, obviamente, no entanto, em termos de idade, quando foram escritas essas palavras. A primeira é na primeira epístola de João, lá no capítulo 5, no versículo 13. Primeira carta, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 13. E depois a segunda é no Evangelho de João, aí voltando, João capítulo 10, versos 27 e 28. Mas vamos ler primeiro aqui, a primeira de João 5, 13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E agora vamos lá então para João, o Evangelho de João, capítulo 10. João 10, 27 e 28. Palavras de Jesus Cristo. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Chamaria, irmãos, esta reflexão, daria o título a mesma, aproveitando o tema do nosso culto da manhã, escolhendo o melhor caminho, o caminho da salvação, a santa realidade sob o desejo de Deus. Meu querido irmão e querida irmã, vamos nos perguntar, cada um a si mesmo, cada uma a si mesma, se eu tiver de comparecer hoje, dentro dos próximos minutos, diante do Senhor Jesus Cristo, se eu tiver de me colocar dentro de mais alguns instantes, diante da Santíssima Trindade, o que é que eu vou ouvir do Senhor Jesus? Bem-vindo ao lar, filho bendito do Pai. Bem-vinda ao lar, filha bendita do Pai, ou afaste-se de mim, não conheço você. Antes, meus amados, de nos molestarmos em tentar dizer a nós mesmos o que é que eu e você achamos que o Senhor Jesus nos diria se nós tivéssemos de nos apresentar perante Ele, diante dEle, dentro de mais alguns minutos, prestemos atenção no texto que lemos. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, à luz do que está escrito nesse texto, sejam quais forem as palavras que eu acho ouviria de Jesus, eu devo me fixar agora na verdade de que o desejo de Deus é que eu e você não vivamos esta vida aqui em dúvida acerca do nosso destino na eternidade. Porque, meus amados, minhas amadas, viver com este tipo de dúvida não é nem um pouco divertido. Ao contrário, é algo tremendamente amargo, sem graça nenhuma. E Deus sabe disto. Nosso Deus sabe disto, como o Pai que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Nosso Deus sabe disto, como o Filho que nos diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. João 10,10. Nosso Deus sabe disto, como o Espírito Santo, que quer que nós creiamos que Ele foi colocado em nossos corações como garantia do que está por vir. 2 Coríntios 1:22. Então, por que o oráculo de Deus expressou o seu desejo de que, crendo nele, em Jesus Cristo, saibamos que temos a vida eterna? Apossemo-nos então
Apossemo-nos então de algumas verdades extraordinárias que precisamos tornar em declarações chaves da nossa vida, como as que o Senhor Jesus nos dá, quando Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Foi o segundo texto que lemos. Então, para que saibamos que temos a vida eterna, apossemo-nos disto. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Salvador. A figura do pastor de ovelhas não nos é muito comum aqui no Rio de Janeiro, em Campo Grande, que já foi zona rural. Já deve ter existido aqui ovelhas há muito tempo, mas hoje não temos mais praticamente. Mas para o povo judeu dos dias de Jesus, e mesmo para os que vivem na Palestina hoje, a figura do pastor de ovelhas ainda chama muito a atenção, especialmente à luz do relacionamento que precisa existir entre o pastor e as ovelhas sob o seu cuidado. Jesus não se compara apenas ao pastor que pastoreia ovelhas, mas ao pastor que é o dono das ovelhas. E como nos dias nos quais ele esteve entre nós como um ser humano, o pastor que era respeitado como pastor se caracterizava por cuidar, por guardar as suas ovelhas, o Senhor Jesus, além de dono, Ele se mostra também como guardião de suas ovelhas. Quando João escreveu aos que, segundo o texto, são os que creem no nome do Filho de Deus, em Jesus, portanto, o escritor sagrado fez para que esses que creem no nome de Jesus soubessem sempre que têm a vida eterna. Quando João fez isto, ele estava nos colocando diante desta realidade sobre Jesus, a de que o crer nele, Jesus, é pertencer a ele como as ovelhas que pertencem a um pastor que cuida, mas também é o dono dessas ovelhas. Se somos ovelhas de Jesus, então o Senhor Jesus é o nosso dono. E como dono e pastor, Ele não é só proprietário nosso, não, Ele cuida de nós, de modo a que, meus amados, jamais pereceremos, jamais nos perderemos, porque ninguém pode nos arrancar, ninguém pode nos tirar, ninguém pode nos puxar das mãos dEle. Não, os falsos religiosos não podem, os anticristos não podem, os perseguidores não podem, os demônios não podem, o diabo não pode. Bem, se somos ovelhas de Jesus, nós o somos porque ouvimos a sua voz. Não ouvimos a sua voz como escutamos o carro de som que passa anunciando esta ou aquelas promoções desse ou naquele supermercado. Não ouvimos a sua voz como escutamos a mídia. Ouvimos a sua voz em nós, dentro de nós, de forma tal, meus amados, que não há como não segui-lo. Às vezes é verdade aos trancos e barrancos, como se diz aí na linguagem popular, mas não há como não segui-lo, não há como não querer não segui-lo. Ouvimos, escutando a sua voz na nossa mente, que então passa a ser a mente de Cristo, e ao ouvirmos, nós ouvimos para nos dedicar a Ele, procurando, desejando viver como Ele nos propõe viver, porque é isto que passa a estar no nosso coração. Bem, se somos ovelhas de Jesus, o somos, porque passamos a ser conhecidos dEle. Jesus é quem diz isto: eu conheço as minhas ovelhas. Não. Claro que não. O verbo conhecer em nosso texto não é um conhecer no sentido intelectual, mas é uma referência a uma relação íntima.
Por ser onisciente, Deus conhece a todos nós, seres humanos, mas o conhecer intimamente, o conhecer com amizade, é diferente. Não é só produto de uma onisciência, é conhecer como pastor, que é o dono da ovelha, a conhece e sai para pastoreá-la, conduzindo-a de forma a lhe dar de beber a água da vida e a comer o pão da vida que desceu do céu. Se quisermos entender realmente o que é nos tornarmos em ovelhas de Jesus Cristo, então entendamos esta analogia. Jesus é o pastor e nós somos suas ovelhas. Tentemos nos transportar para a sociedade rural dos dias quando Jesus disse: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Quando Jesus disse isto, os pastores tinham contato muito próximo com as suas ovelhas todos os dias. Nos explicam os cronistas da época e as pessoas que cuidam de pesquisar esse assunto, que cuidar das ovelhas era uma atividade que demandava quase 24 horas por dia, especialmente nos dias de Jesus, quase 24 horas por dia. Os pastores precisavam garantir que as ovelhas não seriam atacadas por predadores, não seriam levadas por ladrões de ovelhas, e que elas sempre tinham de ter algo para comer e beber todos os dias. E esses pastores, cuidavam delas quando elas eram feridas. Eles tratavam das suas feridas, eles as mantinham limpas. E sabe, eles davam nomes às ovelhas para serem capazes delas serem identificadas e deles identificarem. Quando uma das ovelhas se extraviava, o pastor saía à procura dela para trazê-la de volta ao redil, muitas vezes chamando-a pelo seu nome. Eu quero exibir um vídeo agora para os irmãos, meio engraçado, mas ao mesmo tempo trazendo para nós uma verdade seríssima, porque é um fato real que aconteceu, acho que leva uns 2 minutos, mas vale a pena os irmãos verem. No início ele é jocoso, né, pela coisa que vai acontecer, mas depois, queridos, prestem atenção no que acontece, porque se encaixa em tudo aquilo que eu estou falando e acabando de falar. Minhas ovelhas me conhecem, minhas ovelhas ouvem a minha voz,
minhas ovelhas me seguem. Eu creio que isso aí, irmãos, que é uma realidade humana, né, explica muito, né? Também na vida espiritual, o que nos acontece a nós em relação a Jesus. Tudo isso acontecia com um pastor que, sendo realmente um pastor, não abria mão de conhecer as suas ovelhas. Eis que o nosso Senhor e Salvador absoluto, que se identifica conosco como sendo nosso pastor, avisa: eu conheço minhas ovelhas e delas sou conhecido. Diante disso, se Ele nos conhece, nós podemos crer que Ele nunca há de virar as costas para nós. E isso significa que quando eu e você morrermos, Ele vai nos levar para pertinho dEle. E nós podemos crer 100% nisto. Quando eu me torno ovelha de Jesus, de verdade, eu nasci então como ovelha e jamais poderei ser um bode ou cabra, muito menos lobo. Eu nasci em Cristo. Nasci nele como ovelha e me tornei por causa dele parte do seu rebanho. E isto significa que ele jamais me expulsará do seu rebanho. Eu sou dele e dele para sempre. Se me tornar uma ovelha irrequieta, fujona ou que morde, é raro, mas ovelhas podem morder, ele agirá para me colocar dentro do padrão, mesmo que precise, como um pastor de ovelhas animais, às vezes precisa fazer, quebrar uma das patas da sua ovelha, para que ela sossegue, pare de fugir, mas aí ele começa a andar com ela nos ombros, para poder satisfazer as suas necessidades. Se precisar fazer isto, ele, o nosso supremo pastor, fará, mas jamais desistirá de nós. Uma vez que eu e você façamos parte do rebanho, sempre pertenceremos ao rebanho. Lobos podem entrar no rebanho até disfarçado de ovelhas, e até podem causar estragos, como Judas o Iscariotes fez, mas serão desmascarados e colocados para fora. Em essência, amados e amadas, fazer parte do rebanho de Jesus Cristo é fazer parte da família de Jesus, da família de Deus. João, o autor do 4º evangelho, no prólogo desse seu evangelho, ele escreveu sobre Jesus dizendo: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes Deus o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. E é fácil, meus amados, entender como isto funciona à luz dos nossos laços familiares humanos. Vamos imaginar um casal, o senhor Exuperâncio e dona Evilásia. Eles têm três crianças, Libânia de 11 anos, Lindor de 5 e Lisuarta de 4. Eu espero que ninguém tenha esses nomes, porque uma vez eu inventei os nomes estranhos e alguém depois me procurou dizendo que conhecia alguém que tinha aquele nome. Bem, o senhor Exuperâncio e a dona Evilásia de repente são procurados por Libânia, que se diz inconformada em ser a filha deles, que não quer mais ser a filha deles, não quer ser mais filha do senhor Exuperâncio e da dona Evilásia. Bem, queridos, ela pode dizer o quanto quiser: não sou filha do senhor, não sou filha da senhora, mas nada vai mudar o fato de que Libânia é a filha deles, é da família. Biologicamente é da família, não tem como isso ser mudado. Sabe, quando nós nascemos de novo pela água do Evangelho de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo nos convencendo de que nós precisamos ser de Jesus Cristo, nós nascemos na família de Cristo, na família de Deus. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E nada pode mudar o nosso status. Somos do rebanho de Jesus Cristo e, como ele diz, ninguém pode tirar as minhas ovelhas da minha mão. Ninguém. O advérbio em grego é oudeis, ninguém de forma absoluta. Mesmo que hipoteticamente
uma ovelha de Jesus queira deixar de ser sua ovelha, não pode. Ela não tem mais livre-arbítrio. Livre-arbítrio é para você dizer sim ou não a Jesus. Depois que você diz, você é selado pelo Espírito Santo de Deus, você se torna propriedade do Espírito Santo de Deus, o senhorio de Jesus Cristo vem para a sua vida, para a sua história. Você está selado pelo Espírito Santo de Deus. Pode ser que alguém tenha passado por tal experiência, a de receber Jesus Cristo, mas decepcionando-se consigo mesmo, ache-se até no direito de consigo mesmo dizer, não, eu não estou salvo, eu não mereço ser salvo, eu não posso ser salvo, eu não tenho direito de fazer parte do povo de Deus, porque é até uma questão de coerência. Por uma questão de coerência, não deve nem mesmo querer estar entre os que fazem parte do rebanho de Cristo Jesus. Mas, meus amados, este sentimento é sempre alterado pela ação do Espírito, porque tal pessoa é propriedade do Espírito. É como está no hino do pastor Paulo do Logos, o Evangelho. Não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E a graça de Deus, que tem o nome Jesus Cristo, não é brincadeira, irmãos, não é uma coisa que se dá e que se tira, que se tem hoje e não se tem amanhã. Como as ovelhas animais podem ser enganadas, nós, como ovelhas do Senhor Jesus, também podemos ser enganadas. Podemos ser levados a nos desviarmos dos caminhos do nosso Supremo Pastor, do caminho do nosso Supremo Pastor, mas por sermos ovelhas dele, Jesus, acabaremos ouvindo de novo a voz dele, do nosso pastor. E por causa da ação do Espírito Santo permanente em nós, ouviremos a sua voz. Se eu e você nos tornarmos realmente seguidores de Jesus, se realmente nos tornamos seguidores de Jesus Cristo, recebendo sobre nós o seu senhorio, nós responderemos à voz de Jesus, nós seremos obedientes à liderança de Jesus. Se ele realmente for nosso pastor, mesmo que em nossas limitações, algumas vezes, deixemos que o vento, que barulhos outros nos atrapalhem a ouvir a sua voz, conseguiremos ouvi-la de novo. Todo aquele que nele permanece não está no pecado, porque todo aquele que está no pecado, que permanece no pecado, não conhece, não o viu. 1 de João 3,6. Sim, com certeza, há sentimentos em nós que se tornam presentes quando realmente fazemos parte do rebanho de Jesus Cristo. E um deles é se importar com aqueles que também são ovelhas dele como nós. O Senhor Jesus nos diz, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, porque com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34 e 35. Isso nos revela, meus amados, que não é fácil ser um seguidor de Cristo, não. Isso nos mostra que nem sempre, como seguidores de Jesus Cristo, como ovelhas do seu rebanho, nós somos obedientes a Ele. Em Mateus 16, 24, está registrado que o Senhor Jesus nos diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual é a força que nos impulsiona em nossa vida? O que é que nos serve de direção sobre como vamos viver? Na 1 de João, capítulo 1, verso 23, está escrito, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Obedecer, guardar, vem de um verbo grego que explica
o que os antigos marinheiros faziam nos tempos quando não existiam os satélites, nem sinais de rádio, nem a internet. Eles observavam atentamente, cuidadosamente as estrelas. Eles tinham que ter os seus olhos colocados no céu, na direção do céu. Não, eles não olhavam as águas do oceano, mas eles olhavam as estrelas, eles levantavam as suas cabeças para os céus e eles faziam o que naquela época se chamava de obedecer às estrelas, manter os olhos nas estrelas, guardar as posições das estrelas. Claro, às vezes esses marinheiros saíam do curso, distraíam-se, mas sempre procuravam achar de novo as estrelas, para então voltarem ao curso original. Da mesma forma, meus amados, nós podemos nos desviar. Mas se realmente um dia nós nos tornamos em propriedades do Espírito Santo, por causa de Jesus Cristo, por causa de Jesus, Ele nos fará acharmos de volta o caminho, a direção que deixamos, mesmo que isso nos custe algum tipo de sofrimento. Isto faz parte do estarmos na mão do Senhor Jesus, da qual ninguém pode nos tirar. Isso faz parte do que o apóstolo escreveu aos cristãos gálatas. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. Paulo estava falando aos Gálatas da lei judaica, que Paulo, passou a chamar de lei de Cristo, o que nos mostra o que Deus em Cristo espera de nós. Deus em Cristo espera de nós que, por amor a Ele, Jesus Cristo, procuremos obedecer, ouvindo a voz dEle, de Cristo, o nosso supremo pastor. Não para sermos justificados, não para sermos salvos ou continuarmos salvos, mas porque já fomos justificados e salvos por Ele, Jesus Cristo, em quem nós colocamos a nossa fé, a fé que o Espírito Santo nos ajudou a ter e nos ajuda a manter. Porque ai de nós, irmãos, se não fora o Espírito de Deus mantendo em nós a nossa fé, para que cheguemos fiel ao final, como está escrito na palavra de Deus. Como eu disse há pouco, às vezes o desvio nosso vai nos causar sofrimentos, não para ser salvos por causa do sofrimento, não para que pelo nosso sofrimento paguemos pelo nosso pecado. Isso não existe mais. Jesus fez isso tudo na cruz do Calvário. Por isso que eu acho até interessante, mas complicado, o que alguns de nós fazem quando estão vivendo o errado e chega então no domingo da ceia, ele tem uma solução para o seu problema. Bem, eu fiz isso, fiz aquilo, eu estou fazendo isso, aquilo, eu estou vivendo errado. Também não vou tomar ceia. E daí? Isso na teologia chama-se penitência. Você está pagando penitência, você está pagando pelo seu erro, você não pode pagar pelo seu erro, querido. Você não pode pagar pelo seu erro, querida. O seu erro já custou a cruz do Calvário. E em Hebreus está escrito que Jesus não pode ser crucificado de novo. Não tem mais como alguém pagar pelo seu pecado, já foi pago de uma vez por todas. Mas aquilo que o homem planta, ele colhe. E às vezes, irmãos, algumas vezes Deus tem que permitir mesmo que a gente colha fruto daquilo que nós plantamos, porque como servos de Deus, como propriedades do Espírito Santo, não deveríamos ter feito aquilo. E se Deus não permitir que a gente sinta na nossa vida, a gente não consegue ou não conseguiria voltar. É aquela situação lá da igreja de Corinto, quando aquele moço começou a ter relações sexuais com a mulher de seu pai,
não é? E a gente tem várias ideias do que pode ser isso, a sua madrasta, ou porque naquele tempo os homens podiam se casar com várias esposas e vinham para serem membros da igreja, desde que não se casassem de novo, não é? Porque essa era a situação de um contexto. Mas seja lá como for, ele não podia fazer aquilo. Paulo chega a dizer, olha, nem os pagãos fazem uma coisa dessa. E ele fala com a igreja, vocês não se sentiram incomodados com isso, então eu vou decretar, eu vou determinar o que vai acontecer para esse moço. Agora esperem eu chegar, porque eu tenho que fazer isso junto com vocês, porque vocês são culpados. A ideia é esta: entrega a carne a Satanás, entrega o corpo a Satanás, para que a carne sofra, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. Se não cremos, irmãos, na salvação pelas obras, se não cremos na salvação pelo sacrifício próprio, mas só o de Cristo, esta expressão de Paulo nos dá certeza de que o moço estava salvo. Estava vivendo uma vida imoral, mas era salvo. Porque Paulo disse, para que o seu espírito seja salvo. Experimente então, finalmente, a salvação. Se acharmos que era esse sofrimento que iria levá-lo à salvação, então o sofrimento salva, não salva. Ele já havia recebido Jesus como o seu Salvador, mas se desviara. Mas os irmãos perceberam o que ele teria que enfrentar. O corpo vai ser entregue a Satanás, para a carne sofrer. Porque ele plantou alguma coisa, não se arrependeu, não voltou ao seu caminho anterior. Era preciso acontecer coisas muito ruins para que ele caísse em si e voltasse para o Senhor. Tenho acompanhado a vida de um grande artista, cantor norte-americano, que foi um grande cantor profissional e que se converteu, que deu a sua vida a Cristo nesse tipo de vida e continuou fazendo. E durante o tempo ele conseguiu equilibrar bem as duas coisas, mesmo sendo um dos grandes cantores da música country norte-americana. Ele não deixava de testemunhar, ele aproveitava os shows e no meio do show ele começava a cantar um hino e dava uma palavra, e o seu testemunho era muito bonito, e eu nunca vi problemas em relação a isso. Acho que é uma vida difícil, de muito desafio, mas se quiser, com a força do Senhor vai. Mas ele começou a ter caídas e recaídas. Finalmente ele deu uma caída agora, daquela mesmo que a gente diz feia, escorregou feio, acabou na prisão e com uma série de problemas. Entrou, irmãos, num estado tão deplorável de enfermidade, tão difícil, que não pôde mais voltar a ter a vida que era. Está vivendo porque tem recursos, mas não esconde e não tem vergonha de dizer, Deus teve de fazer isto comigo. Porque se isso não acontecesse comigo, provavelmente eu voltaria e novamente esqueceria a quem eu pertenço. É possível, queridos, que isso aconteça, mas não vamos deixar que isso aconteça. Infeliz, o infeliz é a pessoa que diga assim, bem, já que isso acontece, então eu vou pecar, eu sofro o meu castigo. Não pensa nisso não, meu querido. Primeiro que se você pensar assim, você não aceitou Jesus não. E porque você não pode ser enganado em relação ao que pode nos acontecer, a tristeza que é pecar. Muito jovenzinho ainda, na PIB de Campo Grande. Tivemos lá um irmão muito ativo, muito sério, que de repente resvalou na vida, cometeu um pecado e pediu exclusão da igreja. Todos os domingos, irmãos, aquele homem ia para a igreja e chorava o culto todo. E chorava, mas chorava mesmo, às vezes de soluçar. E o pastor conversava, meu irmão, o irmão já se arrependeu, o irmão pecou. Não fique deixando que a culpa lhe consuma, mas ele só dizia assim, mas eu não podia fazer isso com ele. Eu não podia ter feito isso com o meu Salvador, eu não podia ter feito isso. Sim, ele pertencia a Jesus, mas estava doendo demais aquilo que ele tinha feito. Você quer passar por isso? Você acha que vale a pena passar por isso? Não, de forma nenhuma, não é? O seguidor de Jesus, a ovelha de Jesus, não deixa de pecar
mas com certeza, tem sempre no seu coração o desejo de não pecar. E na sua luta por não pecar, vai mostrando que está sob o domínio do Espírito de Deus. E que por isso não é uma pessoa sob o domínio do pecado. Verdade como seguidores de Jesus, ovelhas de Jesus, nem sempre ficamos sem pecar, mas porque Ele, Jesus, diz que quando somos ovelhas dele, ninguém pode nos tirar das mãos dele, sabemos o quanto são verdadeiras também as palavras apostólicas. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte e nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Morte, demônios, tudo isso pode, irmão, significar tentações, quedas e sofrimentos por causa dos nossos pecados. Mas nada disso pode nos tirar, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 37, 39. Então alegremo-nos já nesta vida aqui, com esta certeza maravilhosa, e que por sermos de Cristo aqui, então estaremos com Ele no seu reino celeste, para sempre e para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos partir, queridos, então, para o nosso momento final de culto, ouvir a nossa declaração final e impetrarmos também a bênção. Leiamos juntos, então. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Salmos 25, 10. Nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e vire para nós o seu rosto e nos dê a paz. Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amém, orem por suas famílias. Não se esqueça dos órfãos e das viúvas, desamparados, dos drogados, dos viciados, dos especiais. Entramos para adorar. Saiamos?